Marcelo questionou se eu entendo que essas 9 outras medidas cautelares são de caráter taxativo, né? Quem aí, por exemplo, está no 5º ano, está lá estudando recursos. E nos recursos tem lá o recurso em sentido estrito. Nós temos lá 22 ou 23 decisões e sentenças contra as quais nós podemos usar o recurso em sentido estrito. E muito já se discutiu, hoje a doutrina está pacificada de que somente contra aquelas 22 ou 23 decisões é que é cabível o recurso em sentido estrito. Por quê? Se o legislador fez questão de escrever tanto, é porque ele quis dizer que era somente em relação àquelas. Essa é o consenso entre a doutrina que se chega a esse entendimento. Doutrina sobre o 319. Eu soube, né, que o professor Marcelo está lançando o livro, eu não tive a oportunidade de ler, mas particularmente, independentemente do que o amigo já escreveu na sua obra e tudo mais, se nós temos um artigo criado por lei, com 9 incisos, onde se define a questão da fiança, o comparecimento obrigatório mensal em juízo, como outras medidas cautelares, substitutivas da prisão preventiva. Vejam vocês que o cidadão, agora preso em flagrante, o juiz vai ter que dar um grande despacho. Agora, homologando o flagrante, se for o caso, e decretando a prisão preventiva, se também for o caso de entender que esse cidadão deve continuar preso. Depois dessa sua decisão, ele poderá, a pedido principalmente de quem está preso, substituir. Então vamos recapitular ao início da minha fala. Ao invés do cidadão ficar preso, ele poderá ter direito à prisão domiciliar, se preencher alguma daquelas 4 hipóteses, mais de 80, a mulher com mais de 7 meses de gestação, doença extrema, ou ter uma criança com menos de 6 anos ou com problemas de saúde física ou mental, que dependa desse cidadão que está preso. A outra possibilidade, que aí o legislador chama de outras medidas cautelares, também são em substituição à prisão preventiva. Então, esses 3 artigos, ou os 2 primeiros, 317 e 318, que cuidam da prisão domiciliar, e o 319, que cuida das outras medidas, são todos atos e medidas substitutivas da prisão preventiva. É isso que eu gostaria que ficasse bastante claro e entendido por vocês. Porque como é muito assunto e pouco tempo para se falar, não dá para a gente ficar querendo explicar melhor todos os pontos, todas as falhas, principalmente de entendimento aí desses artigos. Mas se vocês hoje saírem daqui, pelo menos tendo a noção de que alguém cometeu um crime, foi preso em flagrante, o juiz despachou, manteve o flagrante, decretou prisão preventiva, e aquele cidadão preso poderá requerer ao juiz a substituição da sua prisão preventiva por uma prisão domiciliar ou outras medidas cautelares. Quais são? A domiciliar com o monitoramento, a obrigação também dele comparecimento periódico em juízo. Isso aí vai depender do entendimento do juiz, ou mensalmente, ou 2 meses, mas o processo enquanto a pessoa, porque a prisão domiciliar é somente uma substituição. Em tese, o procedimento, a gente já está estudando aí, deve terminar em torno de 90 dias. Então o juiz não vai poder marcar comparecimento trimestral, bimestral, porque ele já vai estar admitindo que vai demorar muito para chegar à sentença, ao final do processo. A proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando este lugar esteja relacionado diretamente ao fato. O cidadão, por exemplo, brigou num clube, brigou lá num bar, num campo de futebol, então ele vai ter a proibição de frequentar aquele local. Mas aí eu fico pensando no inciso a seguir: proibição de manter contato com determinada pessoa, estabelecendo o juiz distância de afastamento. Não vamos nem pensar lá no caso da Luana Piovani com o Dado Olabello, não. Vamos vir aqui para o nosso Cachoeiro. Se eu moro ali no centro e tenho uma briga ou qualquer coisa e o juiz determina que eu me afaste de determinada pessoa a mais de 50 metros, eu já não vou poder mais frequentar Cachoeiro, vou ter que mudar da cidade, né? Porque por um impedimento geográfico e tão pequeno que a gente tem, que infelizmente qualquer dessas ou dessa
medida cautelar de proibição de afastamento, de distanciamento, vai impedir a pessoa até de morar em determinado local ou cidade mesmo. A quarta, outra medida cautelar, é a proibição de ausentar-se da comarca. Se o cidadão tem essa medida contra si e ele precisa ir a Vitória, por exemplo, está aqui em Cachoeiro, ele tem que pedir autorização do juiz para ir lá, para cumprir qualquer compromisso, passear, enfim, ele terá que requerer autorização judicial. Aqui está outra medida cautelar, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Vejam só, como que também será feita a fiscalização sem o monitoramento eletrônico? Porque o monitoramento eletrônico ele é colocado como uma coisa simples, independente. Essas aqui são outras medidas que poderão ser colocadas em comunhão, juntamente com o monitoramento, mas elas aqui são faladas de forma independente. Então, como que o juiz, o promotor, os funcionários da justiça, nós não temos oficial de fiscalização. Nos Estados Unidos usa-se muito a expressão oficial de condicional. Nós não temos nenhuma carreira, nenhuma profissão paralela ou parecida com esta. Então, volto a dizer, a tornozeleira ou a pulseira eletrônica seria realmente uma boa solução, uma vez que o objetivo da lei a gente sabe muito bem que é esvaziar os presídios. A suspensão do exercício de função pública. Suspender alguém do exercício de função pública durante um procedimento, isso a gente tem visto não só em procedimentos criminais, mas até em ações de improbidade, na chamada ação civil pública, que se pede processualmente o afastamento de um prefeito, de um vereador, de um presidente de uma Câmara, em razão de, em ele continuando na função, ele poderá desfazer de provas, poderá usar do poder, principalmente, para ameaçar pessoas, enfim, desvirtuar a apuração daquele crime ou conduta irregular, processualmente dizendo. E por fim, a figura da internação provisória, quando o cidadão tiver algum problema de saúde mental, e a figura da fiança. A fiança, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque vai caber ao colega Isaías a fala sobre a fiança também, mas eu só gostaria de dizer aqui, nesse particular, um avanço que eu vi na lei. Porque eu sempre comentei com quem já foi aluno meu, que eu era contra a fiança como ela era tratada. O cidadão subtraía um celular de alguém, ele só poderia sair pelo Instituto da Fiança, ele tinha que pagar um salário mínimo, 2, 3. O outro matava uma pessoa, cometia um tráfico de drogas, ele saía sem nenhum regramento, nenhuma exigência, porque ele saía pelo Instituto da Liberdade Provisória, que nós vamos ver daqui a pouquinho com o professor Isaías, sem o Instituto da Fiança. Então, pelo menos agora, a gente vai ver o criminoso que pratica o crime grande e o pequeno, todos os dois tendo direito à liberdade, mas com fiança. E agora em valores extremamente mais elevados. E hoje, se nós dermos uma olhadinha lá na lei, no artigo 323, nós vamos poder ter fianças a partir de um salário mínimo, chegando até a 200 mil salários mínimos, que vai importar no salário mínimo o nosso hoje, que vai até o ano que vem, no montante de 109 milhões de reais. Então nós poderemos ter uma fiança arbitrada em R$ 545 e até 109 milhões de reais. Bom, então está resolvida a questão de quem tem dinheiro, de quem é rico. Não podemos olhar por esse lado, porque também, de certa forma, quando o juiz garante com uma fiança alta, e ainda que conceda a liberdade àquela pessoa, esse valor da fiança nós sabemos muito bem, vai servir e vai poder o próprio juiz controlar a destinação dela para fins, e agora a gente sabe que a sentença penal também pode condenar em indenização, ainda que em valores mínimos, mas pode, então já tem um valor ali garantido para eventual indenização, utilização para uma antecipação de tutela ali à vítima ou à família da vítima, enfim. Então eu vejo como salutar a possibilidade dessa fiança nesse montante maior e para praticamente todos os crimes.
a gente vai ver aí daqui a pouquinho que a fiança só vai ficar impossível para os crimes considerados hediondos, racismo, tráfico de drogas, os assemelhados, né, que se diz lá da lei 8.072, os chamados crimes hediondos, e aqueles homicídios praticados por grupos armados ou os chamados grupos de extermínio. Ou seja, praticamente todos os outros crimes a gente vai ter a possibilidade do arbitramento da fiança. E com isso, o meu tempo aqui já está se esgotando, eu gostaria de dizer para vocês somente o seguinte: a figura do monitoramento, ela já poderia ser utilizada, a figura tanto da pulseira ou da tornozeleira eletrônicas, já hoje para aqueles presos que têm direito à saída temporária e os presos de semiaberto. Porque chega final do ano, principalmente, a gente ouve, parece que os jornalistas já ficam até com a matéria reservada do ano passado, só muda os nomes, as datas e tudo, e publica. Neste Natal e tal, foram liberados 5 mil presos, só voltaram 4 mil. Mas por que só voltaram 4 mil, ou às vezes bem menos que voltam? Porque não temos a figura da fiscalização, do acompanhamento. E se queremos efetivamente esvaziar os presídios, temos que buscar a introdução imediata da tornozeleira ou da pulseira eletrônicas. Que aí realmente nós vamos ter como vigiar, não adianta pegar passaporte, não adianta decretar uma prisão domiciliar e colocar um policial lá, porque não tem policial para vigiar ninguém. Mas o instrumento do monitoramento eletrônico, ele é realmente uma coisa de avanço importante, que vai dar direito àquelas pessoas que necessitam da prisão domiciliar e sem a gente ter a certeza da injustiça, da impunidade. Então eu quero agradecer aqui a oportunidade, agradecer a atenção de vocês e dizer que, se demandarem perguntas, eu vou estar à disposição. Depois passo o meu e-mail também, além do da faculdade, para que vocês façam perguntas, e agradecer mais uma vez aqui a atenção de todos. Muito obrigado. FDCI, superior em tudo.